Chegamos ao sábado. Sábado eu acho que já é um momento mesmo que a gente separa pra estar com a família, pra ficar junto, pra ficar em casa, pra ficar mais quieto. Ou a gente gosta mais de passear, enfim. É aquilo que a gente faz com o nosso tempo livre, né? Sábado e domingo geralmente são os dias em que a gente pode gastar tempo com coisas que a gente gostaria de gastar durante a semana e às vezes não consegue. E aí o que eu quero falar sobre esse tempo livre? A gente é o que a gente faz no nosso tempo livre. Então nós nos tornamos as pessoas que nós queremos quando nós usamos o nosso tempo livre para conquistar, para trabalhar, para almejar e alcançar aquilo que a gente busca. O raciocínio é, o tempo que a gente gasta com tarefas remuneradas, não, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não nos leva aonde a gente quer chegar. A gente ganha o dinheiro, ok, mas é aquilo que a gente faz por trás, nos bastidores, no momento não remunerado, muitas vezes, que nos joga, nos lança, nos transforma a ponto de alcançarmos aquilo que a gente está buscando. Enquanto eu estou num plantão, eu presto meu serviço por aquelas horas. Na minha profissão em si não tem como, né, eu ficar sendo promovida e melhorando e alcançando alguma coisa maior. Até para cargos em que tenha promoções internas dentro de uma empresa, dentro de alguma coisa do tipo em que há promoções, é a pessoa que vai parar ali, acabar o serviço dela remunerado, ir para casa dela ou ir para outro ambiente, estudar, se capacitar, se formar e complementar para levar para dentro de uma empresa, para mostrar para o chefe que ela é capaz de receber aquela promoção. Então entenda, a importância de um tempo livre. Então a gente entende que o tempo livre é aquele que a gente não está sendo pago, ou que a gente não está fazendo um trabalho formal, mas não um tempo de ficar à toa simplesmente, de ficar ocioso, de deitar no sofá e esquecer da vida. Se a gente está gastando o nosso tempo dessa forma, a nossa vida vai continuar do jeito que ela tá. Então, se você tá confortável, se você já chegou num patamar de vida que onde você tá ok, gaste o seu tempo então ficando bem à toa. Faça como preferir. Se não for o caso, pra mim pelo menos não é ainda, o tempo livre é aquilo que eu vou formar e construir aquela coisa que eu quero conquistar, aquilo que eu quero ser, principalmente. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer mesmo um filtro, é peneirar. O tempo que eu não estou no trabalho, eu estou em casa. Deste tempo que eu estou em casa, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Indiscutivelmente. Então, eu cuido do meu filho, eu ajeito a casa, eu preparo o meu momento de consultas, estudo alguns casos, faço estudos teóricos, curriculares. E aquele tempo que sobra é aquilo que eu quero construir em mim. Então, são estudos, são leituras de âmbito pessoal, são consumir vídeos, documentários, séries que têm alguma relação com aquilo que eu quero aprender, com aquilo que eu acho válido de formação de imaginário. E aí a gente chegou numa parte que eu queria muito conversar com vocês. A formação do imaginário em si, o que é? É aquilo que eu consumo, aquilo que vai agregando bagagem intelectual. Tudo aquilo a que eu me exponho vão formando, vão lapidando a minha memória, aquilo que eu tenho no meu imaginário. Então, se eu consumo, se eu estou exposta a conteúdos, de conteúdos clássicos, de conteúdos renomados, com referências pessoais, de intelectualidade, de sabedoria, de comédia, de humor, né, de coisas bem-humoradas, inteligentes, de coisas divertidas no sentido pueril, né, pode ser meio bobo, mas que faça rir, perspectivas de vida diferentes. Então, se eu me exponho talvez a opiniões diferentes que me façam ter um olhar crítico diante daquilo para saber se eu concordo ou se eu discordo, que me fazem pensar. Agora, se eu me exponho a conteúdos de baixo teor, de vulgaridade, de nudez, de pornografia, ou a pessoas que normalizam talvez a violência, ou que falam sobre isso o tempo inteiro,
pessoas que transformam coisas que são absurdas em normalidades, em abusos, em relacionamentos abusivos, em agressões físicas, traições, promiscuidade, etc. Aquilo ali também vai forjando o meu imaginário, e entenda que aquilo que eu tenho no meu imaginário forja também o meu caráter. Então, se o caráter é alimentado pelos olhos, pelos ouvidos e por aquilo que eu consumo, meu Deus do céu, aonde estão as nossas referências? Então, eu quero muito que vocês parem para pensar mesmo nisso. Analisem o que vocês consomem, em rede social, em feed, aquilo que vocês consideram bonito, aquilo que vocês consideram feio, aquilo que vocês consideram belo, assim, suave, aquilo que vocês consideram grotesco. Então, tenham essa noção de importância, primeiro, com o tempo que vocês consomem, aquilo que vocês fazem com o tempo de vocês, o que vocês consomem naquele tempo que seria livre, mas que agora a gente já sabe que a gente se torna o que a gente faz no nosso tempo livre. Dentro dessa primeira análise do que você faz com o seu tempo, eu quero que você analise aquilo que você consome de fato. Então, aqui você está se expondo, como está a formação do seu próprio imaginário, quais são as suas referências de vida, para onde os seus olhos estão voltados, o que é que você considera digno de admiração. Pare e reflete sobre isso. Para além disso, outra coisa que é muito importante, gente, que eu quero muito que vocês, às vezes, eu acredito muito que ninguém às vezes parou para pensar nisso, mas que é de suma importância. A nossa linguagem. Hoje a gente tem termos que a gente refere como analfabetismo emocional. Então as pessoas não sabem mais escrever ou externalizar, colocar em palavras aquilo que elas próprias sentem. Por falta mesmo de bagagem, de vocabulário. Então, às vezes, a gente está perdendo a noção de significado das palavras. A gente não sabe mais o conceito das palavras. Então, a gente não tem mais proporção de significado para as palavras. Isso é o quê? Isso é manipulação, primeiro, né, de tudo aquilo que a gente consome, que aprende a fazer essa distorção de significados e a gente vai ficando... vai perdendo a sensibilidade, né, o tato para perceber isso. E falta de vocabulário é falta de consumo de palavras, é falta de leitura propriamente, é falta de parar e ler muitas vezes. Então, a nossa linguagem melhora, a nossa articulação, nosso poder de convencimento, né, nossa oratória, tudo melhora a partir de um vocabulário, né? Quanto maior é o meu vocabulário. Então, tanto quanto eu vou aprender uma língua nova, os vocabulários são o principal. Eu só consigo me comunicar quando eu tenho muitas palavras que eu sei naquela língua e aí eu consigo falar. Mesma coisa para o português. Então, eu vou conseguir me comunicar com mais clareza quanto mais palavras eu conhecer. E aí, nessa hora, a gente volta para aquilo que a gente está consumindo. Se eu quero aumentar o meu vocabulário, eu tenho que me expor a palavras diferentes. Então, são leituras diferentes, muitas vezes. Então, assim, leituras clássicas, o Machado de Assis da vida, os livrinhos literários que a gente via na faculdade, ou no ensino médio, na verdade, o pré-vestibular, compõem muito daquilo, porque muitas vezes são livros escritos em outras épocas, o vocabulário era diferente, aquilo ali já me acrescenta um monte de coisa diferente. Então, assim, não existe livro difícil, existe a falta de disposição em lê-lo. E aí a gente volta lá no primeiro dia da preguiça. Então é a preguiça, às vezes, de pegar um autor russo, sei lá, um Dostoiévski, sei lá, uma leitura que me pareça muito pragmática, muito inalcançável, rebuscada, e levar um dicionário e estar com o celular do lado ali com uma busca no Google de palavras que eu não conheço e eu vou anotando o significado. Esse livro mesmo de Educando Meninos que eu tô lendo, acho que já teve umas 3 palavras que o autor usou que eu não conhecia. Eu circulo, puxo uma setinha e escrevo. E agora eu já aprendi 3 palavras novas. Pronto! É muito simples, na verdade, só que a gente tem que ter disposição. Então, se a gente trabalhou todos os vícios essa semana, né, a grande maioria dos vícios, claro que ainda tem alguns outros que a gente poderia ter falado,
falado, mas que são todos frutos desses 7 principalmente. Se eu trabalho esses dias, se eu tenho consciência que eu não posso ser preguiçosa, eu consigo fazer as coisas. Eu só preciso ter vontade de fazer. E a vontade, ela é lapidada com o meu interesse. Então, quanto mais vocabulário eu sei, sabendo o conceito daquilo, melhor eu consigo me expressar. Até de maneira emocional, até de conseguir transmitir para outra pessoa aquilo que eu sinto de verdade, tanto nas minhas relações interpessoais, quanto numa consulta, numa terapia, numa consulta médica, realmente eu expressar aquilo que eu sinto. Não, a minha dor é de determinada forma, o meu pensamento funciona de determinada forma, o que eu estou sentindo se expressa dessa maneira. Gente, isso é muito importante. Então, assim, gastem o tempo de vocês com coisas que realmente vão trazer substância para a vida de vocês, que vão gerar frutos da vida de vocês, né? Então, assim, sejam muito críticos nessa hora, assim. Quem que vocês estão admirando? Por que vocês admiram essa pessoa? Porque ela é rica? Mas é só isso? É ok eu admirar uma pessoa que é muito rica, mas é imoral? Mas faz coisas imorais? Se perde, tá? Se banaliza o sentido de referência quando a gente não leva em consideração as coisas tão importantes, coisas tão vitalmente relevantes. Gaste o seu tempo com sabedoria, se exponha a conteúdos frutíferos, analise e peneire as suas referências, se exponha àquilo que seja digno, belo, bom, aquilo que seja elevado. Livros, músicas, filmes, séries, rodas de conversa, tudo impacta o nosso imaginário, a bagagem, e compõe e formam aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser. Tá bom? Bom sábado!